Sejam todos bem-vindos a mais um programa Consciência Desperta. Eu sou a Beatriz e hoje nós estamos aqui com a Stephanie. Muito obrigada, por aceitar o convite, estar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Então, meu nome é Stephanie, eu sou médica veterinária e sou pós-graduada em reabilitação animal. Então, basicamente, eu trabalho com fisioterapia e acupuntura em cães e gatos. Stephanie, eu quis trazer esse assunto porque eu acho importante nós refletirmos sobre também essa questão de conscientização a respeito do trato com os animais e também essas possibilidades que tem, além do que a gente está acostumado, da medicina mais tradicional, de cuidado com eles. Então, se tu puderes explicar melhor como é que funciona esse processo, tanto de acupuntura, quanto de fisioterapia. Sim, normalmente as pessoas realmente estão mais acostumadas com a parte da clínica, elas sabem que hoje em dia tem muitos especialistas na área da medicina veterinária, como cardiologistas, oftalmologistas, mas a parte da reabilitação de fisioterapia e acupuntura as pessoas ainda não estão acostumadas, tanto que tem muita gente que me pergunta, eu nem sabia que isso existia para os animaizinhos e como funciona. Então, a acupuntura, ela serve tanto para prevenção de doenças, para diagnóstico e para tratamento também. Aqui no Brasil, normalmente ela é utilizada mais para tratamento, porque as pessoas elas buscam mais essa medicina integrativa quando o animalzinho está com algum problema, né? Então, se ele tem algum desequilíbrio no corpo, a gente utiliza muitas vezes através de agulhas ou de outras formas que a acupuntura tem também para proporcionar pra gente o equilíbrio desse organismo. Então, a acupuntura ela abrange muita coisa, pode ser tanto da parte cognitiva do animal, tanto tratamento para a parte ortopédica, mas também se o animalzinho está internado na clínica com algum outro problema, como uma virose, alguma coisa nesse sentido, a gente também consegue tratar com a acupuntura, tá? Nós conseguimos, na verdade, reequilibrar o organismo do animalzinho como um todo e também promover uma qualidade de vida para esse animal, prolongar a vida dele através porque a acupuntura ela mexe com toda a parte energética do animal. Sim. Então a gente melhorando essa parte energética, a gente acaba melhorando a qualidade de vida dele. E a fisioterapia, ela é um pouco mais específica para a parte também neurológica, também ortopédica. Normalmente a gente utiliza mais para esses dois fatores, né? Através de aparelhos de cinesioterapia, que são os movimentos, os exercícios, a gente consegue tratar algumas doenças específicas também. Hoje em dia é muito perceptível que os animais eles vão realmente adoecendo mais cedo, vão desenvolvendo problemas, doenças que antes não tinham, e isso tem algum motivo talvez por conta da alimentação ou a falta de exercício físico? Sim, é um conjunto de fatores que realmente está acontecendo. Primeiramente, a parte hereditária, é bem visível nesses casos. Muitas vezes algum cão tem já algum problema articular, alguma coisa nesse sentido, e isso vai passando realmente para os seus filhotes. Então, a partir do momento que algum cãozinho é identificado com algum problema, o correto seria que aquele cão não fosse mais, que aquela cadelinha não fosse mais a matriz, que eles não fossem mais os reprodutores, que eles não tivessem mais filhotinhos. E com certeza a parte da obesidade, que hoje em dia tá muito forte, a gente cada vez quer tratar melhor os nossos animaizinhos, só que nós acabamos muitas vezes prejudicando, porque com a obesidade também vem problemas articulares, problemas na coluna, o animalzinho acaba sentindo dor, além de outros problemas, como triglicerídeo alto, colesterol, diabetes, todos esses problemas os animaizinhos também têm, igual a gente. E além da obesidade, a falta de exercício físico. E aí nós temos um desequilíbrio, porque às vezes o cão faz pouquíssimo exercício físico ou nenhum exercício físico,
E tem animais que fazem muito exercício físico, né? E isso também acaba prejudicando. No quesito de, por exemplo, o animal já tem algum problema articular e o dono gosta de correr com aquele cachorro todos os dias. Então, o ideal seria fazer um check-up antes, ver se o animalzinho não tem nenhum problema articular, como é que tá o coraçãozinho dele, tudo isso para ver se ele realmente pode fazer aquele tipo de exercício por dia, no dia. Então, na verdade, vários fatores que acaba fazendo com que eles tenham mais problemas hoje em dia. Entendi. Interessante, é porque a gente não pensa que eles também têm os mesmos problemas que nós, né? Então a gente às vezes acaba... É difícil hoje que as pessoas estão tomando consciência de dar vacina, porque querendo ou não já é obrigatório, mas as que são, né? Mas imagina então ter cuidado com esses outros fatores, né? Interessante. Sim, e cada vez mais a gente acaba trazendo eles mais próximos da nossa realidade e com isso os problemas deles também acabam aumentando mais e às vezes a gente vê até essa ligação de algum problema que o tutor tem e o animalzinho ele acaba seguindo na mesma linha e acaba tendo algum problema também. E isso também até por modo de vida, né? Às vezes se o dono é muito sedentário, o animalzinho também vai ser muito sedentário, né? A questão da alimentação também, às vezes o dono quer suprir o animalzinho porque ele tá olhando, porque ele tá vendo o tutor comer e aí ele acaba dando e às vezes não pensa no prejuízo. Porque muitas vezes o prejuízo não vai aparecer agora, vai aparecer quando o animalzinho tiver mais idade, quando ele for um pouquinho mais velho, e aí a gente tem que começar a tratar tudo isso e mudar não só melhorar as condições do paciente, mas mudar todo um estilo de vida que foi adotado por anos. E isso às vezes é o mais difícil. No tempo dos nossos avós, quem morava no sítio, muitas vezes tinha, né, seus animais de estimação, mas dava comida normal, até porque ração, né, era difícil assim de ter. E às vezes eles não tinham tantas doenças quanto se encontra hoje. Então a questão da alimentação, tem um ideal? Seria melhor dar comida ou ração? Ou isso não interfere, não é o caso? Então, aí depende muito. Na verdade, na minha opinião, eu acredito que antigamente os animais eles tinham problemas sim, só que eles não eram diagnosticados, porque também não tinha essa vivência de ir no veterinário, o animalzinho ficava doente, as pessoas antigamente entendiam que o animal estava doente, que estava na hora de ir, mas na verdade alguma coisinha estava acontecendo lá dentro, às vezes um problema renal, alguma coisa que aconteceu por conta da comida. E a comida antigamente também às vezes era mais saudável do que hoje em dia. Já sobre a alimentação natural, se o tutor ele tem condições de preparar aquele alimento ou de mandar fazer aquele alimento e procurar um nutricionista, alguém que consiga fazer um cardápio específico para o seu animal, daí a alimentação natural é uma ótima opção, porque ela também acaba prevenindo várias doenças, inclusive as doenças articulares, porque acaba desinflamando o organismo como um todo. Mas essa alimentação ela tem que ser balanceada. E esses cardápios eles são feitos específico para aquele paciente, de acordo com o peso do animal, de acordo com a atividade diária que ele faz também. Se ele é muito ativo, se ele não faz atividade nenhuma, né? Tem cães que moram em apartamento e realmente ficam naquilo e não fazem atividades. Mas tem cães que moram em apartamento e o dono leva para passear, para correr, ou vai em creche. Então também a gente tem que medir isso. Mas a alimentação natural é uma ótima opção, desde que feita o cardápio específico para cada animal. Como que eu faço para identificar se o meu animalzinho realmente está sofrendo de dor de articulação e tudo mais? Porque eles não reclamam, né? É difícil você conseguir perceber. Claro, às vezes ele vai ter alguns sintomas específicos, mas às vezes tu não consegue identificar. Sim. Como é que faz daí? Tem cães que são mais sensíveis, que às vezes qualquer dor já estão apresentando, e tem cães que realmente demoram para apresentar. E aí, às vezes, quando vão buscar a ajuda do médico veterinário, o animal já está num processo crônico. Então, na verdade, quando eles sentem dor, eles podem mostrar várias manifestações. Ou eles podem ficar mais quietinhos, mais deitados. Tem cães que relutam em levantar, que às vezes eles não querem levantar porque eles sabem que quando levantam eles sentem dor em algum membro ou em coluna, enfim. Tem cães que quando você vai encostar neles, eles gritam.
tem uns que chegam a gritar, e tem uns que às vezes você nem encostou neles e eles gritam, porque eles têm medo de sentir, de ter de novo aquela sensação. Tem algumas coisas mais sutis. Por exemplo, tem cães que têm probleminhas no joelho, como a luxação de patela, que às vezes eles dão uma esticadinha na perna. Porque às vezes a patelinha sai do lugar, eles esticam a perninha, a patelinha volta pro lugar e eles continuam a vida normalmente. E aí isso vai se agravando, se agravando, se agravando até o momento que o animal tá mancando, não tá mais encostando a perninha no chão, ou tá com a perninha um pouco mais torta do que tá mais tortinha, mais virada para dentro ou mais virada para fora, dependendo da luxação. Tem animais que têm dificuldade de levantar e sentar. Então, dependendo do problema articular, eles acabam demonstrando alguma coisa. Como é que se faz a acupuntura para os animais? Porque eles têm, querendo ou não, um organismo diferente do nosso, né? E eu não sei também se utiliza de agulhas ou não. Depende do animalzinho. A acupuntura, na verdade, ela é como se fosse um reequilíbrio energético, né? Nós temos, assim como eles, vários meridianos que passam pelo nosso corpo todo, que são como se fossem canais, e nesses canais a energia deve fluir normalmente, né? Elas têm como se fosse um trânsito, né? Que sempre vai fluindo. Por algum motivo, por alguma patologia, algum desequilíbrio, às vezes esses meridianos eles estão estagnados, como se eles estivessem obstruídos, né? E ali começa a apresentar alguns probleminhas. Então, o que a gente tem que fazer com a acupuntura? É desobstruir esses canais, fazer com que a energia continue fluindo. Nós fizemos normalmente, o mais tradicional é por forma de agulhas, através de agulhas, e tem animais que aceitam super bem a agulha, porque uma agulha ela é muito fininha, é só uma picadinha e normalmente o animalzinho não sente nada, tá? Quando ele sente, é o que a gente chama de DT, que que a gente também acaba sentindo DT, que às vezes tem pessoas que sentem um pouquinho de dor, ou como se fosse um choquinho, alguma coisa nesse sentido, mas que realmente quer dizer que a agulha tá no lugar certo e que o animalzinho tá precisando daquele ponto. A mesma coisa acontece com a gente. Existem outras formas também, a gente pode utilizar o laser, que é um aparelho, inclusive também utilizado na fisioterapia, e o animal não sente nada. Através mesmo do laser, a gente coloca nos mesmos pontos de acupuntura e ele também faz o mesmo efeito da acupuntura. Só que a agulha, ela ainda tem um efeito melhor, porque ela é penetrante, então ela acaba fazendo um efeito melhor. E nós podemos também utilizar a cromoterapia, que é através das cores, né? Dependendo do problema do animalzinho, a gente escolhe uma determinada cor, cada determinada cor serve para alguma coisa e ela emite vibrações no corpo do animal, assim também como emite pra gente. E as cores, elas também são capazes de curar os animais. Então, nós também podemos utilizar as cores nos pontos de acupuntura. Podemos utilizar também... Como é que funciona, assim? Vocês têm algum aparelho que vocês vão direcionar exatamente para aquele ponto e vão emitir a luz? Ou vai ser, talvez, algum abajur, alguma coisa que vocês deixam e vai pegar todo o animalzinho? Podemos utilizar das duas formas. Dentro da acupuntura, tem que ser no ponto direcionado, né? Porque nós temos os pontos certos, que cada ponto serve para alguma coisa. E aí, quando nós fizemos a acupuntura, né, com a cromoterapia, que é a cromopuntura, nós temos que direcionar no local. Então, podemos ou colocar a luz naquela região, e tem uns aparelhos mais específicos, que é uma caneta de cromoterapia, que ela vem com uma ponta, e aí com essa ponta e com a luz ligada, você coloca no ponto, e aí você vai estar fazendo a pressão, que também ajuda bastante, só pressionar a região, e aí a luz está sendo emitida diretamente naquele ponto. E quando você coloca a luz direcionada para o animal, você está tratando ele como um todo. E aí as funções são diferentes. Certo. Mas existe um tempo que você tem que deixar? Cada sintoma você tem que deixar um tempo específico? Depende muito do porquê que a gente está usando, também depende muito da idade do animal, se ele está, por exemplo, com uma energia. Normalmente acontece em animais mais velhos ou em animais que estão doentes, que eles estão com uma carga energética um pouco mais diminuída. A gente não pode deixar tanto tempo. Se a gente quer só reequilibrar aquele animal, a gente deixa em torno de uns 15 minutos as agulhas.
Porque às vezes a pessoa já vai imaginar, não, tem que deixar mais tempo para fortalecer, mas não. Não, tem um tempo determinado e dependendo da condição do animalzinho, às vezes a gente tem que deixar menos do que aquele tempo. E uma outra forma que eu não falei também de acupuntura é a moxa bustão. A moxa bustão, ela é muito legal, eu gosto bastante dela. Ela é como se fosse um bastão mesmo, que ela vem com erva de artemisia. Então você acende aquele bastão e você também coloca nos locais de acupuntura. Você pode colocar tanto só nos locais de dor do animalzinho, mas você pode trabalhar nos locais de acupuntura. Que é aquela erva, ela vai esquentando a região e ali ela também vai trazendo a parte terapêutica, né? De retirar dor e também de ativar aqueles pontos. Também não é todo animalzinho que pode utilizar. Também tem um perfil de paciente que pode utilizar esse tipo de erva. Como que você faz para realmente distinguir qual que é o melhor tratamento para cada caso? Porque você trabalha tanto com acupuntura, cromoterapia, fisioterapia, né? Isso, depende muito do caso do animalzinho. Depende do que ele está precisando. E também se ele tem alguma outra doença associada, que eu vejo que eu não posso utilizar algum aparelho da fisioterapia. Realmente depende do caso do animal. Certo. Tanto um quanto o outro, os resultados são muito bons. A gente vê bastante resultado. A fisioterapia eu acho incrível, é uma maneira a mais da gente ajudar os animaizinhos, é muito gratificante você receber o animal, por exemplo, paralisado ou com alguma dor e você dá alta para aquele animal andando, sem dor. É gratificante para você, é gratificante você ver o olhar do dono em saber que o animalzinho dele voltou a andar, voltou a ter uma vida normal. Eu sou apaixonada tanto por uma técnica quanto por outra, mas realmente depende muito do que o animalzinho está apresentando. Eu acho que a fisioterapia para a parte neurológica, para a parte ortopédica, eu utilizo bastante. A gente acaba sendo mais palpável, né? Os tutores entendem um pouco mais a aplicação da fisioterapia. Normalmente os tutores já passaram por alguma sessão de fisioterapia e sabem como funciona. Então a gente consegue também retirar a dor muito rápido. Tem a parte da cinesioterapia, que é mesmo o movimento, aquele exercício ativo, onde o animal, quando ele está se recuperando das dores e tudo mais, a gente consegue entrar com a parte de movimento, de exercício, para voltar às suas funções normais também. Então, depende muito do caso do paciente, é que eu acabo estipulando se vai fazer fisioterapia ou se vai fazer acupuntura. Tanto em um quanto o outro, muitas vezes eu coloco outras técnicas junto, como a cromoterapia, né? E também, às vezes, musicoterapia também. Depende que é praticamente a mesma coisa da cromoterapia, que também as músicas, elas também emitem vibrações que vão curando a gente como um todo. Então, às vezes eu só coloco uma música para o animal ficar mais calmo, se ele é muito agitado, só para ele ficar mais relaxado. Mas muitas vezes também eu coloco alguma música específica para algum problema, né? Tem vibrações específicas para animaizinhos que tem problema na coluna, por exemplo. Então eu coloco aquela vibração, aquela música junto com a cromo, e aí eu faço a fisioterapia ou faço a acupuntura. Depende muito do paciente, do que tá disponível pra gente. Mas só um adendo, eu acho que antes da fisioterapia, antes da acupuntura ou de qualquer um desses tratamentos, o que eu tento realmente passar para eles é confiança. É um amor naquilo que eu tô fazendo. Porque às vezes não adianta você chegar na casa do tutor, você tá invadindo a casa do animal e você já chegar e já colocar os aparelhos nele e já colocar agulha nele e ele nem entende o que tá acontecendo. Então eu acho muito importante essa troca que você faz com o animal também, para passar um pouco de confiança. Claro que todo animalzinho ele tem um comportamento, tem uns que são bravos, tem uns que são mais ariscos, que não confiam, às vezes o tutor tem que segurar, às vezes ele fica tranquilo comigo, mas de qualquer maneira o que eu tento passar é uma confiança para eles, para eles tentarem aceitar o tratamento da melhor forma, para eles entenderem também o que está acontecendo com eles, porque às vezes eles não entendem o que está acontecendo, isso é muito importante. Ter esse respeito, né? Ter o respeito pelo animalzinho, e entender que eles estão sentindo dor.
que eles não estão entendendo principalmente o que está acontecendo, porque normalmente eles começaram com aquela dor, mas a gente não tem como explicar para eles, olha, você rompeu um ligamento, né, o seu quadril fraturou, alguma coisa nesse sentido. Então o que a gente pode passar é realmente uma confiança, tentar fazer uma harmonia entre o paciente e o veterinário e tratar eles da melhor maneira possível. Um ponto importante que eu acho fundamental a gente trazer é a questão da qualidade de vida, porque às vezes a gente simplesmente traz o animalzinho para dentro da nossa casa, mas não pensa se você tem condições e também das necessidades que ele tem. Então, o que a gente precisa pensar realmente antes de acolhê-lo, ou se a gente já tem em casa, o que a gente precisaria para realmente oferecer uma vida de qualidade para esse ser? Eu acho que, principalmente, Bia, a gente tem que pensar neles como um ser vivo, né? E ele sendo um ser vivo, o que a gente tem que ver é que a gente tem que proporcionar para o outro o que a gente gostaria que fosse proporcionado para nós. Então não adianta nós termos um animalzinho para suprir alguma necessidade nossa, alguma falta que a gente tem, alguma carência que a gente tem, e quando eu chego em casa eu tô sozinho, então eu vou ter um animalzinho para estar ali para me acolher. Mas esse animalzinho ele vai ser feliz só me recebendo e me acolhendo? Então os animais, eles exigem o básico, uma boa alimentação, sendo de ração ou de alimentação natural, os dois têm que ser fornecidos de maneira correta e de boa qualidade. Passeios, contato com a natureza. Os animais, eles precisam desse contato com grama, contato com água, eles precisam se energizar. Eles precisam recarregar as baterias também, né? Então esse contato é muito gostoso para eles. Então os passeios, só de estar junto com o tutor, normalmente eles já ficam muito felizes. Então se você puder proporcionar esse contato seu com o animalzinho, mas às vezes numa grama, em algum lugar que ele se sinta acolhido também pela natureza, é muito importante. E a prevenção de doenças sempre, isso também inicia pela alimentação, pelos passeios, levando ao veterinário para fazer check-ups, mas eu acredito que principalmente tendo espaço também para o animalzinho de acordo com cada porte, de acordo com cada espécie também, mas principalmente muito amor, muito carinho, muito cuidado e deixar eles viverem como cães, de deixar eles viverem como gatos, não tentar mudar a espécie deles. A gente trata eles com muito carinho, nós somos muito apaixonados e nós devemos muito respeito a eles. Mas eles gostam de ser cães, eles gostam de ser gatos e eu acho que é isso que a gente tem que proporcionar, deixar eles exercer o seu comportamento natural, que inclusive o instinto, exatamente, que isso na verdade são ali, tá nas leis das 5 liberdades dos animais, deixar ele exercer o seu comportamento natural. Quais seriam as outras 4 liberdades dos animais que eles têm direito? As outras 4 estarem livres de fome e sede, livres de desconforto, livres de medo e estresse e livres de doenças e injúrias. Isso, no caso, seria o que nós deveríamos proporcionar a eles a partir do momento que a gente está em contato. Sim, os animais como um geral, né? Os animais que estão vivendo, por exemplo, no meio ambiente, na floresta, eles também têm que ter isso, mas daí não cabe a nós proporcionarmos. O que a gente pode fazer é não causar medo e estresse, não causar doenças, não que eles não vão ficar doentes, porque eles acabam ficando, mas nós não podemos invadir e causar isso. E a partir do momento que o animalzinho está com a gente, nós temos que proporcionar isso. Porque eu digo, às vezes, do fato de nós entrarmos em contato, né, sempre ter esse respeito, esse olhar atento, né, para não gerar isso. Afinal, primeiramente eles são, como você falou, eles são um ser vivo, né, então eu acho que é importante a gente sempre lembrar disso, seja qual for, até eu brinco assim, peixe, que às vezes a gente pensa, é um ser vivo, todos eles são, então, né. Todos merecem respeito e normalmente nós humanos é que estamos invadindo o ambiente deles. Então, acima de tudo, é respeito com eles. Agradecemos a presença de vocês. Muito obrigada, Stephanie. Obrigada por vir aqui hoje compartilhar conosco todo esse conhecimento. Imagina, Bia, eu que agradeço a oportunidade,
principalmente de estar podendo passar para as pessoas não só as terapias integrativas que nós temos hoje em dia, mas também esse cuidado e esse respeito que também nós temos que ter com o próximo, sim, independente de espécie. Maravilha. Então, muito obrigada de verdade. Então, obrigada para vocês também. Agradecemos pelo tempo de vocês, pela conexão de vocês. E se vocês quiserem também, agora a Stephanie vai fazer um convite para vocês se inscreverem no nosso canal. Por favor, dê um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhem aí para todos os amigos para mostrar como a profissão do veterinário é linda e como a gente pode melhorar o mundo tendo respeito ao próximo. Maravilha. Então, obrigada, pessoal.